Olá, meu nome é Juan Brandt, falo em nome do IPEP Brasília, IPEPP Brasília, que é o Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Estamos em meados de junho e eu venho aqui falar de pulsão de vida, pulsão de morte em tempos de angústia. Inicialmente trago um texto de Freud denominado Além do Princípio de Prazer, que é de 1920. Nesse texto, Freud considera que a vida começa a partir de um estímulo que atinge uma substância inorgânica. Temos aí o estímulo inicial da vida, porque aquela substância é estimulada e assim é dinamizada, a vida começando. Então, vida, em princípio, é movimento. Na obra freudiana, é importante fazer o registro de que ele usa o termo aparelho de alma ou aparelho anímico. Em boas traduções a gente obtém essa informação. Mas, correntemente, essa tradução tem levado ao termo aparelho psíquico. Originalmente no alemão, Seelenapparat. Mas que alma é essa? Não é a alma imortal que as religiões monoteístas têm nos trazido, e sim alma no sentido de indicar que algo tem dentro de si a estrutura natural que lhe permite movimentar-se, permite esta dinâmica que nós entendemos como vida. Ou seja, é capaz de movimentar-se a partir de uma volição. Isto seria a alma. A alma, o Seele em alemão, esta alma que denota volição, movimento, busca de objetivos. Um ponto interessante a registrar também é que na obra freudiana é indicado que esse estímulo a esta substância é repetido infinitas vezes. E isso cria o sistema pulsional da vida, ou seja, vida e pulsão é algo que anda junto. E pulsão aqui deve ser entendido como o próprio instinto em seu sentido psíquico, ou seu sentido de alma. Contudo, Freud reconhece que está presente também sempre um movimento contrário, que é típico de todo ser vivente. O que é típico dele, de que além dele ir progressivamente conquistando a partir da volição do movimento esse sentido de vida, de progressão, existe algo contrário que é provocado pelo incômodo desse esforço a que se é forçado. E esse incômodo, então, atua no sentido regressivo e é denominado, então, por Freud, nessa obra, a partir dessa obra, como pulsão de morte. A pulsão de morte induz o ser vivente ao movimento regressivo, num gradativo retorno até a origem inorgânica. Ou seja, as mesmas etapas que foram cumpridas no movimento de vida serão alcançadas no sentido regressivo, aquelas passadas no sentido contrário à vida. Então, e no limite, você poderia imaginar o momento da total inexistência de vida. Aí agora temos algo a falar desses tempos aí de pandemia, com sua angústia, a paranoia que está presente, muitas coisas que a gente vem assistindo aqui neste mês de junho de 2020. Vimos aí acontecer em nosso mundo um estímulo representado por um vírus que estimula reações progressivas nos homens, nos seres humanos que são atingidos. Mas também surgem movimentos regressivos em direção à morte. Ou seja, é um vírus
que estimula, há uma reação neste ser humano, que é a vida, que o vírus encontra, e a partir daí, esta reação vai atuando no sentido de evitar a não-vida, ou seja, ele reage, ele tem defesas, ele atua progressivamente pela vida. Contudo, como existe a pulsão de morte, é claro que existe um movimento contrário que busca estar no momento anterior a esse estímulo. Mas o momento anterior a este estímulo, ele vai trazer uma consequência. Ele não permite que o movimento reativo atue, e nesse movimento reativo que é regressivo, ocorre que ele faz sempre retornar o sistema ao ponto daquele estímulo danoso. Então, não há a progressão de reação. Há, possivelmente, uma paralisia num ponto de ataque ou até um recuo, algo regressivo. Então, o que acontece nesses casos, né? Aqueles que estão com recursos da pulsão de vida bem estruturada vencem a pulsão de morte. Contudo, os outros que trazem a tendência para retroceder, mais forte dentro deles, mais de retroceder, de regredir que de reagir, estes adoecem. Até algum ponto de nova reação, ou, em certos casos, vão retrocedendo sua vida até o ponto de ruptura, em que já não é mais possível continuar o movimento de volição da vida. A abolição, agora, ela vai no sentido de encontrar o ponto inorgânico. Bem, com esta digressão, eu venho insistir quanto à necessidade de estarem todas as pessoas lutando pela própria vida, para não ter a pulsão de morte dominando. Lutar pela própria vida, reagir ao estímulo do vírus. Para reagir ao estímulo do vírus, existem uns pontos extremamente relevantes. Primeiro, voltemos para volição e movimento. O que sustenta a vida é volição e movimento. É ter vontade e ter movimento. E isto significa que estarmos todos paralisados esperando o vírus chegar nos leva a não ter uma volição pela vida e não termos um movimento que nos faz movimentar a própria vida. E o que a gente percebe hoje em dia? As pessoas deixam de se cuidar. Elas não pegam sol, elas não fazem práticas físicas, elas se alimentam mal, porque é impressionante o que as pessoas estão comendo de coisas que não contribuem para o organismo no sentido positivo. Estão comendo coisas que só agridem. E a pulsão de morte vai tendo mais espaço. Mas o mais importante é que, percebendo sua fragilidade, entra a angústia, ligada a uma paranoia. Ora, quem está com medo não se defende. O mais primitivo de todo organismo vivo, mais primitivo, está nesse binômio, lutar ou fugir. Lutar significa volição e movimento. Fugir significa recolher-se. Quem está recolhido não reage. E com isso, não reagindo, o vírus fica mais forte. Suas defesas serão mais fracas. Não é à toa que o grupo de riscos está naqueles que têm menos estrutura para reagir. Mas não é pela idade, é porque na sua idade deixaram de investir na própria vida. O grupo de risco está, por exemplo, nos obesos, mas é por
que em sua obesidade, muitas vezes, deixaram de lutar pela vida e ficaram retidos em algo angustiante que os fez ingerir, sem cuidar da sua própria saúde. E em outros adoecimentos em que a pulsão de morte já prevaleceu, e eles não conseguiram realmente enfrentar essa pulsão de morte por diversos fatores orgânicos, fisiológicos e tudo mais. Estes, infelizmente, eles estão com uma pulsão de morte que eles não puderam evitar porque ela já foi além dos recursos da pulsão de vida. Esses realmente têm que se proteger, mas se proteger não somente no distanciamento, se proteger tendo boas práticas de saúde, apesar da sua própria doença, para que esse estímulo chamado vírus não seja tão poderoso junto a eles. Espero ter contribuído de algum modo com todos aqui que me acompanham, e acho que é um momento em que as pessoas devem parar para pensar. As pessoas estão muito apavoradas, porque tem pouca informação, estão recebendo informações indevidas. Cuidar da vida não é ter medo. Cuidar da vida é cuidar-se para não precisar ter medo. E isso significa fortalecer-se psiquicamente, ou de alma, nesse sentido que eu trouxe. A alma imortal é outro contexto, tanto tem seu lugar, mas nesse momento é isso. De alma, psiquicamente e organicamente. Vamos resistir a esse estímulo inconveniente. Quem tiver com as defesas preparadas, estará bem perante o inimigo. Quem se enfraquecer ou recuar, não se cuidam, ficam angustiadas, se queixam, projetam uma culpa tremenda em outros, não sabem o que fazer da própria vida, abandonam seus valores, abandonam sua espiritualidade, perdem a fé. Quanta coisa negativa. De positivo, sobra alguma coisa? Se não sobrar, vão faltar forças. Vão faltar forças para resistir. Aí fica à espera de uma vacina. Cada um já poderia lutar, independente de uma vacina. Pitável, o ataque vem. Obrigado por me acompanharem. Sigam no nosso site, psicanálise-ipepp.com. Temos muita coisa lá interessante para todos, em termos de psicanálise. Obrigado, até a próxima.